Olá, alunos do curso técnico em Química, alunos aí cursando o quarto semestre aqui em 2020. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque faz algum tempinho já que eu não gravo vídeo para vocês e até porque eu queria ter uma conversa e às vezes só o mural não é possível eu escrever tudo o que eu quero falar e fica um pouco chato também vocês ficarem só lendo lá o mural, né? Eu queria tentar recapitular um pouquinho, né, tudo sobre a disciplina de microbiologia e também falar um pouquinho sobre a atividade que eu deixei para vocês, sobre fluxograma, falar um pouquinho também sobre o vídeo que eu deixei para vocês na última aula, né, na aula do dia 12 de junho, e um pouquinho, começar a explicar um pouquinho sobre a apostila que eu também disponibilizei para vocês, a primeira apostilinha aí do segundo bimestre. Então vamos começar pela contextualização. Então vamos pensar um pouquinho na nossa disciplina, né, microbiologia industrial. O primeiro semestre dessa disciplina, né, que a gente fez em 2019, nós fizemos toda uma caracterização, né, dos principais micro-organismos de interesse na microbiologia industrial. Então, nós caracterizamos bactérias e fungos. Dentre os fungos, né, os principais seriam a classe das leveduras. Nesse primeiro semestre também, a gente falou um pouquinho sobre métodos de esterilização, né, a questão da autoclave, a questão da utilização do álcool 70, e trabalhamos também com micro-organismos fermentadores com leite, né, onde a gente trabalhou lá com kefir, né, vocês levaram para casa e puderam evidenciar aí a ação do micro-organismo no leite, né, aonde a gente conseguiu produzir iogurte e palhada, né? Essas duas coisas a gente conseguiu produzir. Já foi uma introdução também na questão prática. Esse ano a gente tá falando, né? O primeiro bimestre nós trabalhamos as macromoléculas bioquímicas. Essas macromoléculas são aminoácidos, proteínas, enzimas, carboidratos, lipídios e vitaminas. E um pouquinho de ácidos nucleicos também, né? Que está lá presente no RNA e no DNA. Então, por quê, né? Esses dois temas, né, tanto que a gente trabalhou ano passado, no primeiro semestre da microbiologia, quanto as macromoléculas, primeiro você estudou o microorganismo, né, caracterizou ele, depois a gente estudou essas macromoléculas que constituem os microorganismos, mas também elas estão presentes aí nos substratos, né, nos alimentos, onde os microorganismos vão estar. E agora a gente vai colocar tudo isso dentro de processos industriais. Então, esse bimestre a gente vai trabalhar principalmente esse processo da produção do álcool, tá? E do açúcar, né? A partir da cana-de-açúcar. Também a gente vai ter aula prática, se Deus quiser, né? Quando a gente voltar dentro dessa matriz aqui. E depois um outro tópico que seria sobre contaminantes, né? Indústrias processadoras com relação a micro-organismos. E também, principalmente, a gente vai tentar fazer análise de coliformes, né? Então, no laboratório da escola eu já vi que temos lá alguns kits que vai dar pra gente estar usando. Então, só pra gente fazer essa contextualização aqui da disciplina. Bom, semana passada, né, no dia 12 de junho, eu disponibilizei para vocês um vídeo. Era um vídeo, assim, um tanto quanto merchandising, né? Fazendo ali uma certa propaganda de uma indústria sucroalcooleira do Piauí. Mas eu achei um vídeo bem completo, porque ele trata desde, né, da parte do recebimento da cana, fala das etapas, né? E também fala sobre uma questão bastante interessante de uma usina ser sustentável. Sustentável no sentido de que ela por mais que ela descarte, né, contaminantes aí, poluição, né, no caso o CO2 para o meio ambiente, a matéria-prima dela, para ser produzida, vai absorver, tá, esse CO2 que foi liberado na natureza. Mas também tem a questão de toda a utilização do bagaço para a produção de energia elétrica, né, que consegue operacionalizar toda a indústria, mas também esse excesso de energia gerada ela é vendida, né? Então eu achei que mostrou um fluxograma bem
completo, assim, da indústria, né? A gente não vai conseguir fazer uma visita a uma indústria, mas o vídeo, ele detalha ali e coloca você dentro da indústria. Por isso que eu coloquei para vocês refletirem um pouquinho. Bom, aí vamos entrar então na nossa apostilinha. É uma apostilinha que eu não tinha ainda apresentado para vocês em forma impressa. Então, eu só coloquei mesmo no mural, tá? Tá lá no mural para vocês. E essa apostilinha, ela fala lá sobre importância da microbiologia no processo de produção. Em especial aqui, na indústria de açúcar e álcool. Nessa primeira página, ele vai trazer alguns alertas com relação à microbiota que já existe na cana. O que é isso, né? Na verdade, a gente está imerso, né? A gente tem contato com vários micro-organismos. Então, a cana como matéria-prima, quando ela chega para a indústria, ela já tem essa carga microbiana, né? Que pode não ser tão interessante para a indústria, pode trazer problema. Por quê? Porque esses micro-organismos que estão presentes nela, eles já podem começar a degradar, né, a glicose, né, o carboidrato que tem ali, e nessa degradação ele começa a liberar algumas toxinas, né, alguns ácidos orgânicos que depois, né, dentro da indústria, dentro do processo de fabricação, esses ácidos orgânicos gerados através do metabolismo dos micro-organismos já presentes na cana, pode eliminar os micro-organismos, no caso as leveduras, que vai fazer o processo de fermentação. Então, é necessário um cuidado com a matéria-prima e é necessário também análises, né, em laboratório para caracterizar essa matéria-prima como ela tendo os aspectos importantes para o processo ou não, tá bom? Então, aqui ele colocou os fatores que vão influenciar, né? A parte manual, né? Choque, prolongamento do corte, o tempo de queima, o tempo de colheita, né? Como que essa planta foi cultivada, lesões e tudo mais. Isso está na primeira página e na página 23. Na página 25, ele vai começar... Opa, pulei a página 24. Deixa eu achar a página 24. A página 24, logo lá em cima, ele fala bastante sobre a importância do laboratório dentro de uma indústria de açúcar e álcool. No vídeo também, né, tem lá um engenheiro químico que ele comenta sobre o papel fundamental do controle de qualidade em todas as etapas do processo, né, desde a matéria-prima, processo industrial e também do produto acabado. E aí ele fala aqui sobre técnicas adequadas, né, para você conseguir maximizar aí sua produção, melhorar os processos, né, evitar morte de leveduras, e melhorar todas as etapas do processo daí em si, tá? O item 2.2, ele traz um fluxograma, tá? Um fluxograma aí do processo industrial da cana-de-açúcar. Isso até foi uma atividade que eu pedi para vocês, e alguns alunos me questionaram. Porque o que é um fluxograma, né? Então, até foi bem importante eu pedir essa atividade para vocês, né? Alguns, né, os que já sabem, né? Alguns fizeram assim bem a mais do que eu imaginava, ficou super legal. Se desse para dar nota mais de 10 eu teria dado. Mas alguns escreveram um texto, alguns não conseguiram colocar, né, o processo, mostrar ele dentro de um fluxograma. O fluxograma, ele é basicamente o desenho de um processo, tá? Desenho no sentido onde você vai colocar, normalmente pode ser dentro de caixinhas, né? Cada etapa. Então, primeira etapa, recebimento. Segunda etapa, vai para o processamento, vai para a moagem. Terceira etapa, e assim por diante. Isso é um fluxograma. Então, o fluxograma, ele não tem muita coisa escrita, tá? Ele vai ter só a identificação principal de cada etapa. Então, aqui nessa página 24, ele apresentou um fluxograma, né, da produção do açúcar e etanol, né, a partir aí da cana. Ele começa lá com a parte da moagem, aonde é extraído o caldo.
Ele deu uma explicação ali. Vai para um tratamento químico, vai para uma filtração. Filtrou, você vai ter dois processos, tá? Parte vai para uma questão de evaporação, onde é produzido o açúcar, e a outra parte vai para uma etapa de fermentação, que é onde é produzido o álcool, tá? Outra coisa que no vídeo eu achei bem interessante e acho legal a gente estar comentando aqui, tá explicando, ele fala lá da produção do álcool anidro e do álcool hidratado, tá? E também da aguardente, né? Que daí vai para a produção aí de destilados. Então, o que é o álcool anidro? Álcool anidro é o álcool que tem menor teor de umidade possível. Ele é bastante interessante, né, dessa forma anidra, para ser adicionado à gasolina. Sabe aquela porcentagem de álcool que existe na gasolina? Essa porcentagem de álcool que tem na gasolina é o álcool anidro, tá? Por que tirar a umidade é importante? Porque lembra que a gasolina, ela é um hidrocarboneto, então ela é apolar. E a água, ela é extremamente polar, então incompatibilidade. Para esse álcool estar totalmente dissolvido na gasolina, ele precisa ter caráter mais apolar possível, tá? E o álcool, pela presença ali do OH, ele tem um certo caráter polar, mas ele anidro, ele se dissolve na gasolina. Mas se a gente adicionar água, ele vai puxar, ele vai sair ali ele vai ser dissolvido na água, tá? E o álcool hidratado, esse já pode ir para o combustível, é o etanol vendido aí para carro, né? Flex, né? Que usa gasolina e usa álcool. Então, tá aí tem essa diferença, tá bom? Na página 25, agora sim, ele vai começar a falar sobre a produção do açúcar. Hoje acho que eu vou parar aqui, vou explicar só essa parte que já vai dar um tempinho bom aí para a aula de hoje. A produção do açúcar é basicamente um processo químico e físico. Na produção do açúcar, a gente não tem a necessidade do emprego de um micro-organismo para auxiliar no processo. É basicamente um processo físico e químico. Físico no sentido que você vai ter etapas, né? De compressão, né? Fisicamente você vai espremer a cana para extrair o caldo. Você vai usar a temperatura para evaporar, né, para condensar, para concentrar o teor ali dos carboidratos, e quimicamente pode ser usado alguns clareadores também. No geral, aqui no texto ele não está falando dos clareadores, tá? Tá sendo uma explicação mais abrangente, né? Tem muitos detalhes ainda, né, sobre o processo que não é pertinente aqui ao curso, porque não está falando muito sobre microbiologia, mas existe, tá? Então aqui a gente tem um processo bastante abrangente. Aqui no começo ele coloca que macroprocessos teriam 3 macroprocessos. O processamento, né, aonde ela é espremida ali, né, ela é comprimida para extrair o caldo. Depois, um segundo processo onde existe uma filtração, tá? E também fervido ali para remover as impurezas. E o terceiro processo, que seria a centrifugação, tá? Nessa centrifugação também ocorre um aquecimento, tá? E ele coloca esses 3 macroprocessos. Mas depois, né, ali no segundo parágrafo, ele coloca que seguem abaixo as principais etapas do processo de industrialização. Daí aqui a gente poderia ter um fluxograma um pouco mais detalhado, né? Ele coloca lá, lavagem da cana. A cana chega, vai passar por um processo de retirar a impureza, onde é jogado um jato de água, pode ser aquecido também esse jato de água. Extração do caldo, né? Então aí é uma questão de espremer mesmo por rolos compressores. Peneiramento, então separação aí de sólidos insolúveis, né? Para não sobrar nenhum bagaço ali, né, no caldo. Tratamento térmico, que é o processo realmente aí onde vai ser aumentada a temperatura, né, onde vai ocorrer floculação de impurezas, vão ser eliminados micro-organismos indesejáveis também, tá? Evaporação, né, constitui aí no estágio onde é concentrado o caldo, então ele vai sair aí de 85% de umidade, vai para 40%. O processo de cozimento dessa massa,
tá? Daí aí começa aí a formação dos cristais da sacarose. E depois ela vai propriamente dita aí para uma etapa de cristalização, tá? Vai para os cristalizadores. E aí, com o auxílio de água, essa massa ela vai sendo resfriada devagar, tá bom? Depois temos a etapa de centrifugação, que é uma macroetapa também. Então, essa massa cozida, ela entra num processo de rotação intensa. Então, ocorre aí um esgotamento, né? Então, tudo que for mais fluido, né, vai escapar pelas laterais. E o que for mais cristais vai ficar retido aí dentro do tambor. E por último, aí a etapa de secagem, onde os cristais eles passam aí por um vapor, um ar bem aquecido, tá? Para a gente ter o açúcar sequinho, né, em cristais. Né? E existem vários tipos de açúcares, né? Açúcar mascavo, açúcar demerara, mas aqui a gente não vai entrar em detalhes desses tipos de açúcar, tá bom? Percebam então, só para enfatizar que a produção do açúcar não envolve micro-organismos, são etapas físicas e químicas apenas. Vamos parar por aqui, tá? O vídeo de hoje, a aula de hoje. E aí, na sexta-feira, a gente retoma falando sobre a produção de etanol. E aí, vamos tentar terminar essa apostilinha. E eu devo deixar outra atividadezinha para vocês na sexta. Hoje eu vou deixar só a chamada mesmo, tá bom? Então, até a próxima aula. Boa semana para vocês.